Bom, meu povo, vamos lá? Chegamos aí, tá? Essa aula está sendo gravada. Os colegas que não puderam assistir, que vão entrar, vou entrar daqui a pouco, que não tiveram condições de assistir hoje, como Tiara, nosso colega Darlando, né? Os demais aí, Natália, Socorro. Depois assiste essas aulas, tá? Não deixe de assistir, não, porque vai ser muito importante para vocês aí nessa preparação aí, ok? Pessoal, Beto, Natália e Cláudio. Eu preparei aí 20 questõezinhas baseado aí da banca FGV. O que é que eu notei nessas questões, não só nessa, como nas outras da semana passada, é que FGV, as questões são tranquilas de fazer, porém elas são cansativas, né? Porque como são de múltipla escolha, então você passa muito tempo lendo, né? Uma questãozinha simples, mas aí tem quatro, cinco opções, e aí você perde muito tempo. Então, o que é que vocês precisam fazer na hora da prova? Ganhar tempo, né? Então, nessa maratona de questões aí, de tanta gente resolver questões, tenho certeza que na hora que você começar a ler lá no dia da prova, já vai matar a charada para não perder tempo, tá? Então, creio que vai ser uma prova cansativa por conta das questões, né? De ler múltipla escolha. Se fosse um certo ou errado, era bem mais tranquilo. Mas, no modo geral, o assunto, as questões são tranquilas, tá? Muito tranquila. E aí vocês vão ver aí como são as questões aí e vão dar uma revisada geral aí. O legal dessa turma é que você já vem naquela rotina, né, com a gente, já vem naquela maratona. Desculpa. E aí o que acontece? Como vocês já pegaram o ritmo, né, das questões, do concurso, das aulas, fica bem mais fácil para todo mundo. E que alguém que estivesse entrando agora, né? Kiara até disse a mim, Beto, que convidou dois colegas, mas aí não sabe se eles iam entrar. Também são a turma a galera da Madruga, né? Semana passada ela convidou uma colega, Marilene. Marilene também mandou um zap aqui, disse que só vai conseguir assistir a aula amanhã. Então, fica tudo tranquilo. Mas a galera que já vem na maratona do concurso, fica bem mais fácil do que você começar do zero, né? Então, vocês vão notar que as questões aí são tranquilas, porém são um pouco cansativas, devido à quantidade de opções, né? Então, por exemplo, aí, primeira questãozinha aí, ó. Ele fala o seguinte, que o navegador fabricado pela Microsoft, que substituiu o Internet Explorer e é instalado por padrão junto com os sistemas operacionais Windows atuais, entre eles o 10 e o Windows 11, é o... Isso aí é uma questãozinha clássica, né? Que todo mundo aí que vem na maratona responde de olho fechado, né? Essa aí você não vai ter dúvida quando você marcar o Microsoft Edge. É Agora o eu Ed. vou agora eu vou só dar uma observação aqui, que a banca ela pode inverter a situação aqui. O que é que ela pode fazer? Ela pode dizer o seguinte, que o navegador fabricado pela Microsoft e que é o navegador padrão tanto no Windows 10 como no Windows 11, ela pode dizer assim, né? Que o navegador padrão da Microsoft, que tanto é o navegador padrão do Windows 10 e do Windows 11, é o Edge. E ela pode complementar a questão dizendo que o Internet Explorer foi extinto. Então, se porventura ela vir com essa pergunta, você tem que marcar que é errado. Por quê? Na verdade, o Internet Explorer ele não foi extinto ainda, tá? Ele está como segundo navegador. Se você colocar aí na Cortana ou no Copiloto, tá? Você vai notar e botar o nome Internet Explorer, ele vai aparecer. Não sei por que cargas d'água que a Microsoft ainda continua mantendo esse navegador. Não sei, assim, não te sei de responder precisamente. Alguns blogs e que eu tenho assim, alguns grupos que a gente frequenta, né? Eles dizem que é porque existem algumas plataformas bancárias que trabalham ainda com o Internet Explorer. Por isso que a Microsoft mantém. Mas assim, ficou um navegador muito atrasado, essa é a verdade, tá? Então, na verdade, ele não foi extinto, tá? Ele passa a ser o segundo navegador, o navegador secundário, tanto no Windows 10 quanto no Windows 11, ok? Então, se porventura
cair essa pergunta dizendo que o Edge é o navegador padrão, tanto no Windows 10 como no Windows 11, e que o Explorer foi extinto, vocês marquem que é falso, porque na verdade ele continua ativo ainda, tá? E rodando na máquina. Só que ninguém usa ele, tá bom? Então fica essa observação aí, tá certo? Segunda questãozinha mesmo, diz o seguinte, da segunda questãozinha, que lá no Excel 365 em português, tá? São categorias válidas na formatação de células. Tá? Então, assim, essa segunda questão, ele citou o pacote Office 365, que nada mais, nada menos hoje está sendo o pacote online de escritório, né? Você tem a opção de comprar? Tem. Mas hoje a Microsoft colocou o pacote 365 como um pacote assim, como se fosse um comodado, na verdade. Porque você diz, ó, eu quero só 6 meses, eu quero 3 meses, eu quero um ano. Porque antigamente, quando ela liberava o pacote de escritório, ela liberava só com a licença anual. Agora não, você tem a opção de dizer quantos meses você quer aquela licença. E se você não quiser comprar a licença, porque a gente sabe que quando compra, a gente tem muito mais recursos. Então, o que acontece? Se você não quiser comprar, lá no seu navegador do Edge, lá em cima do lado direito, tá? Você vai encontrar o pacote Office 365 online. Então vai ter lá o Word, Excel, PowerPoint, tudo online, tá? Então se porventura você não tiver instalado, não tiver o pacote, não tem problema lá. Baixa lá o 365, só acessar lá o navegador do Edge, que vai estar lá online. Tranquilo? Então o que é que ele diz lá aí? Que lá no 365 do Excel, são categorias válidas de formatação de células, né? E aí a letra A, ele já diz que em uma formatação de células, você pode ter números, moedas e porcentagem, tá? Então, perfeito aí. De cara, o cara já marca a letra A. Aí a letra B ele fala moeda, porcentagem e integral. Nada a ver se integral. Na letra C ele diz canônimo, canônico, moeda e número. Aí na letra D já diz contábil, canônico e data. Então, assim, de cara, se você se deparar com uma questãozinha dessa, você marca números, moeda e porcentagem. Ele deu o exemplo do pacote 365, mas ele pode citar o 2016, 2019, 2010, 2013. Todos seriam a mesma resposta, tá? Números, moeda e porcentagem. Tranquilo? E aí, você encontraria essa sequência aí, tanto de número, moeda e porcentagem, tá? Se você for lá na guia página inicial, vai estar lá o grupo de números. Então lá vai estar todo mundo lá. Tranquilo? A terceira questãozinha também é uma questãozinha clássica, que diz que alguns caracteres não podem estar presentes em nomes de arquivos ou pasta do Windows. Aí ele diz: aponte a opção que apresenta o nome de arquivos inválido no sistema operacional Windows 10 em português. Então a gente já viu aqui em outras oportunidades que ao você criar uma pasta, né, ou um arquivo, na hora de salvar, existe uma regrazinha que alguns caracteres não são aceitos pelo sistema operacional, tá? Então, é o famoso baseado, né? É o famoso baseado, tá? É o famoso baseado, popularmente falando. Por quê? Porque naquele arquivo, tá? Naquela pasta, não pode conter barras, não pode conter asterisco, não pode conter setas, não pode conter interrogação, não pode conter aspas, nem dois pontos, tá? Alguns livros, né, algumas apostilas, vocês vão se deparar com essa situação, eles desenham aquele bonequinho do Trident, tá? Mas eu acho que o baseado, o mnemônico baseado, ele é bem mais direto. Não dá para o cara esquecer. Então, ó, ele diz aqui que alguns caracteres não podem estar presentes em nome de arquivos. Então, a letra A, ele diz aqui, ó, copy, e ele bota aqui um arroba, cabana.txt. Pode? Pode. Não tem nada que impeça ele aí. Já a letra B diz Ipanema, interrogação.exe.
esse interrogação aqui, tá, está aqui, dentro da regra do baseado. Então, de cara, identificou isso na prova, já marca de cara a letra B, tá? E aí, se você já identificou que a letra B é onde tem a resposta correta, no meu ponto de vista, e é isso que eu tento passar para vocês, não precisa mais ler nenhum resto, tá? Porque você tem que ganhar tempo. Como a banca, elas vão ter aí 4, 5 alternativas, né, de letra A, B, C, D ou E, então você vai perder muito tempo lendo. Então tem as outras matérias que você tem que ainda destrinchar, né? Então, achou aí uma interrogaçãozinha? Então, arquivo inválido, interrogação. Então já marca a letra B aí de cara. Já vai embora. Tranquilo? Aí, ó, quarta questão, também foi uma questãozinha que todo mundo aqui tira de letra. Ah, e detalhe, todas essas 20 questões eu tirei lá da plataforma do Que Concurso e todas foram aplicadas esse ano, 2024. 2024. Então, você vê que o nível da FGV é um nível tranquilo. É um nível tranquilo. Não dá para a gente se desesperar. Ah, eu sou ruim. Mas eu sou ruim em informática. Ah, pai, toda vez eu me lasco em informática. Cara, de tanto você fazer questões, você acaba, no meio da leitura, já sabendo qual que vai marcar, sem dúvida. Exemplo maior aí, ele que não deixa eu mentir, nosso amigo Beto aí. Nosso amigo Beto, quando a gente começou aqui a maratona de questões, alguns meses atrás, né? Betão mesmo disse assim, Emerson, tô meio zerado aqui, mas hoje não. Hoje eu já sei identificar as coisas, porque você explica de um jeito que dá pra gente fixar. Você já mostra o outro lado, isso aqui é errado por conta disso, isso aqui é certo por conta disso. Então, graças a Deus, não só o Beto, como vocês, a gente criou essa amizade, criou essa ligação, né, que eu posso dizer. E aí essa resolução de questões que a gente toda quarta-feira a gente aplica aqui, graças a Deus, tá fazendo com que vocês peguem gosto pela informática, né? E prova de informática para essa turma aqui não tem mais bicho de sete cabeças. Não é verdade, Betão? Não tem mais bicho de sete cabeças. Deus ajude, Deus ajude. Eu nunca respondi questão da FGV, não, mas até Mas agora você tá tá só a vendo como é o segunda. nível, né? Eu Tá nunca vendo tinha como é o nível, né, respondido. Beto? Sim, É sim. tranquilo, é isso aí. Então, ó, vê só, Beto. Vê que se é tão tranquilo que você, essa aí eu vou querer que você me responda, tá certo? Vê só. Quarta questão diz o seguinte: em uma instalação padrão do sistema operacional Windows 10 em português, o programa ou aplicativo padrão instalado para abrir um arquivo de texto com extensão TXT é o Skype, Python 3D, Chipchamp ou bloco de notas. O que é que vocês marcariam aí, Betão? TXT, TXT, o D, letra D. letra D. Então, ó, parabéns, Betão. É isso que eu digo. De tanto a gente resolver questões, todo mundo aqui não tem dúvida que será a letra D, porque TXT vem de texto. Além dele botar um TXT que é de texto, ele diz que são programas ou aplicativos padrão. E a gente já viu isso aqui, que existem alguns aplicativos que são nativos, que são padrão do próprio sistema operacional. Por exemplo, colocou um show, colocou uma música, né? Tá no pendrive. Quem é que vai rodar? Por padrão, já vem instalado o Media Play, entendeu? Então, existem alguns padrões assim, que não dá para o cara esquecer. Ah, comprei o computador, não sei que existe lá o pacote Office 365 online, mas estou precisando fazer aqui um texto. Ah, lembrou que tem o quem? O WordPad, né? Então, assim, são algumas coisas que de tanta gente falar, relembrar, você não esquece mais. Então, hoje você consegue identificar que um TXT vem de bloco de notas. Vem de bloco de notas. Então, graças a Deus, a gente hoje pode dizer que estamos no caminho certo. Tranquilo? Vamos aí da letra A na quinta questão, que diz assim:
Considere as alternativas assertivas sobre componentes básicos e microcomputadores e seu funcionamento, tá? Componentes básicos. Aí o item 1 diz assim, que o sistema operacional é um componente de hardware do computador. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? O item 1. Natália? É verdadeiro, né? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, eu acho. Betão, Rapaz, Eu me eu vou com confundo, Natália. vai. Vamos lá. eu me confundo em hardware e software. Pronto. Dá uma Então não vai lembrada aí. confundir Porque mais. A hardware é partir duro, soft são programas, né? Isso, são programas. Então vamos lá. O que é que a gente, para concurso, a gente fala sempre? Que o hardware é tudo que você pega, tá? E o software é tudo que você sente. Então vamos lá. Tá vendo esse pendrive aqui? Pendrivezinho aqui, beleza? Você pode pegar e sentir o pendrive? Sim. Então o pendrive é um hardware ou é um software? Beto, Natália, Cláudio? É um rádio que eu posso pegar. É um hardware. É hardware. É um hardware. Agora, dentro desse pendrive, existem alguns programas, alguns arquivos, algumas fotos. O que está dentro aqui desse programa? É hardware ou é software? Um software, né? Software. Beleza. Show de bola. Então, o sistema operacional, você consegue pegar o sistema operacional ou você consegue pensar que ele existe e está instalado na máquina? É um software, né? Então, o item 1, vocês mudariam Tá a errado. questão, não é isso? Porque ele diz que o sistema operacional é um componente do hardware, Eu não tinha entendido a pergunta. entendeu? É um componente do hardware, né? Então, assim, muito cuidado nessas pegadinhas. Justamente, Betão, às vezes a gente não entende a pergunta e uma questãozinha boba dessa tira a gente da jogada, né? Tira a gente da jogada. Como a gente sabe que uma questão pode deixar a gente fora de um concurso público, né? Tinha um professor aqui mesmo, Matália sabe quem é. Ele era professor de. Aquele, Natália, que era de penal, né? Paulo, né? Era Paulo, né? Passou na Polícia Federal, tá esperando ser chamado, fez o curso de formação, mas fez o concurso, Betão, para auditor fiscal aí em Fortaleza. E uma questãozinha deixou o Paulo fora da vaga. Então, assim, cuidado, hein? O sistema operacional você não pega, tá? Você não pega. Ele é uma parte lógica. Então, o sistema operacional é um componente do hardware do computador. Falso, tá? Falso. A letra B responde. Eu ia de letra B nessa questão. Entendeu? Aí o item 2 diz o seguinte, que o mouse, ele é um dispositivo de entrada de dados. Perfeito. Aqui, ó. Mousinho, entrada. Verdadeiro. Tá? E o item 3 diz que a memória RAM é apagada quando se desliga o computador. Verdadeiro. Então, como disse Beto, letra B. Primeiro item é falso, tá? Então, Natália, você, pelo que eu escutei, você disse, eu ainda me confundo hardware e software. A partir de hoje, bota na sua cabeça que hardware, você vai lembrar desse pendrive aqui, o hardware. O software, você vai lembrar que é tudo que está aqui dentro desse pendrive. Beleza? Combinado? A partir de hoje não erra mais. Show de bola? Vamos embora. Sexta questão. Diz assim, ó, que no navegador do Google Chrome, para que um usuário possa navegar com mais privacidade, impedindo que os outros usuários do computador tenham acesso à sua atividade e seu histórico de navegação, ele deve acionar. Letra A, o preenchimento automático de senha. Letra B, os aplicativos em segundo plano.
Letra C, um pré-carregamento estendido. Ou letra D, uma janela anônima. Então, vocês que já vêm aí na maratona, fecha o olho aí e marca a letra. E eu não tenho dúvida que vocês vão acertar. Tá? Qual seria a letra aí? D. Letra D, uma janela anônima. Por que uma janela anônima? Porque ele se referiu ao navegador chamado Google Chrome. Se ele se referisse na questão ao navegador chamado Mozilla Firefox, ele tem que dizer que uma janela era privativa. Beleza? Privativa. Se ele se refere ao navegador chamado Internet Explorer ou Microsoft Edge, você teria que marcar a letra que teria a nomenclatura in private. In private. Então, Mozilla Firefox, tá? É privativa. Internet Explorer e Edge in private. E Google Chrome anônima, ok? E qual seria o atalho para você acessar de uma forma que ninguém saiba o que você acessou? Ctrl Shift P. Ctrl Shift P você vai usar para o Mozilla Firefox, tá? O Edge e para o Internet Explorer. Funciona para esses três navegadores. Agora, o Google Chrome é diferente. Você vai acionar Ctrl Shift N de anônimo, ok? Ok? Tranquilo? Então, ó, letra D, sem sombra de dúvida. Tranquilo? Sétima questão. Diz o seguinte. No Windows 10, tá? Em português, para você verificar a utilização de rede por cada processo na rede principal atual, podemos usar o programa utilitário. Podemos usar o programa utilitário. E aí ele disse para você aí. Ele fala aí. Disk Manage, conexão remota, Microsoft Defender, backup do Windows, tá? Ou a letra D, gerenciador de tarefas. Então, o que é que ele pede? Que para você verificar a utilização da rede por cada processo na rede. Então, se está processando, naquele momento está rolando o quê? Está rolando uma tarefa, né? Então, só resta você marcar quem? O gerenciador de tarefas. Por quê? Porque ele, no gerenciador de tarefa, vai aparecer todo o processo que está rolando na máquina, o desempenho da máquina, tá? O histórico de aplicativos da máquina, tá? A inicialização da máquina, o usuário que inicializou e os detalhes e os serviços, tá bom? Então, tranquila é essa questãozinha. Digamos que você esqueceu, me esqueci. E agora? Deu um branco. Isso acontece. Isso é normal, né? Deu um branco. Mas se você for pela lógica, eu quero verificar a utilização de rede por cada processo que a rede principal está atualizando. Então, se a rede principal está atualizando, então, naquele momento está tendo uma tarefa sendo executada pela máquina. Então, você já marcaria pela lógica direto a letra E, gerenciador de tarefa. Tá? Então, Betão, você disse há pouco tempo que você nunca fez FGV. FGV, como eu falei no início da nossa transmissão, ela é uma banca muito tranquila de se fazer concurso. Porque ela não é de inventar, entendeu, Beto? As questões dela são assim, são diretas, objetivas. Ela não é de inventar. Agora, o que é cansativo é que você tem 4, 5 letras para você ler. Aí, às vezes, se torna cansativo, entendeu? Mas, naquela situação mesmo, você já interpretou TXT, você já disse letra D. Você já esqueceu A, B e C, você já foi direto, letra D. Então, ela é muito objetiva. Então, quando você entende o processo, sabe como é que funciona e já vem estudando, aí fica muito fácil. Entendeu? Oitavo. Ô, Emerson, Oi, fala, Nath. o sétimo, o Microsoft defende o que seria? Microsoft Defender, Nath,
seria nada mais nada menos que o antivírus padrão que a Microsoft implantou a partir do lançamento do Windows 10 em 2015, tá? Então, até o Windows 7, não existia antivírus. Você tinha que baixar o Avast, o AVG, ou comprar um. Então, o que é que a Microsoft fez? A partir de 2015, quando ela lançou o 2010, o Windows 10, ela colocou alguns aplicativos como padrão. Então, por exemplo, a partir do lançamento do Windows 10, veio como padrão o Cortana, tá? Que o Cortana passou a ser o agente virtual de pesquisa, que ele sincroniza com o Edge, tá? Então, quando você vai lá na pesquisa que coloca lá, por exemplo, você coloca lá questões da FGV, a máquina, a partir do 2010, do Windows 10, com o Cortana, ela tanto pesquisa na máquina, tá? Se você tiver alguma apostila da FGV na sua máquina, ele vai mostrar. E se não tiver, ele mostra na web. É como se você estivesse pesquisando no Google, entendeu? Por quê? Porque ele sincroniza com o navegador, com o Edge. Então ele colocou Cortana, ele colocou o Microsoft Defender, que é um antivírus, ele colocou o BitLocker, que é um programa nativo que criptografa a máquina ou os pendrives. É só você ativar ele de boa lá, entendeu? Então você ativar ele, e aí todo o pendrive, todo o HD externo que você colocar, ele faz uma varredura antes. Se tiver alguma coisa suspeita, ele criptografa e bloqueia. Então vieram algumas novidades. Veio a outra novidade, veio o Windows Hello, que é o aplicativo nativo biométrico ou facial, tá? Então, o Windows Defender é o antivírus oficial da Microsoft, a partir do Windows 10, tá? Hoje, quem já tem o Windows 11, tá? E algumas máquinas do Windows 10 que foram atualizadas, o Cortana saiu de linha. Hoje em dia é o copiloto. Tanto naquele dia que eu estava aí, eu lhe mostrei que a sua máquina já está com copiloto. Você lembra? Então, assim, Lembro. hoje o agente virtual de pesquisa do Windows 11 não é mais o Cortana, e sim um copiloto. Tá bom? Anotou aí? Beleza. Show de bola. Obrigado. Oitava questão diz o seguinte: que Ana foi contratada para fazer o marketing digital da empresa Z. Então, Ana foi contratada para fazer o marketing da empresa Z. Beleza? Tentem no dia da prova fazer isso, né? E sublinhando as palavras que chamam a atenção para você ter uma interpretação bem legal na hora de marcar as respostas. Então, Ana foi contratada para fazer o marketing digital da empresa Z, para que sua campanha alcance o maior número de pessoas. Os e-mails a serem disparados, né, para os prováveis clientes não devem ser reconhecidos como spam. Para isso, o que é que Ana deverá fazer? Tá? Então, qual foi a missão de Ana? Ó, Ana, a partir de hoje tu vai ser contratada, tá, para fazer o marketing da nossa empresa. Então, Ana foi lá, pegou a relação dos clientes, né, como diz lá, e para alcançar o maior número de pessoas, os e-mails a serem disparados, que é o famoso mala direta, tá, não devem ser reconhecidos como spam. Então, o que é que Ana deve fazer? Aí vem a letra A. Ana deve usar uma lista de divulgação de terceiros ou comprá-las de fornecedores de mala direta. Letra B. Ana deve ignorar as opções do cliente no preenchimento de formulário de cadastramento em listas de divulgação por escrito ou online. Letra C. Ana deve iniciar o primeiro contato com o cliente por e-mail, tá? Letra D. Ana deve reutilizar listas de divulgação, ou seja, ela deve enviar informações de determinado serviço aos clientes cadastrados na lista de divulgação de outros serviços. Ou Ana deve respeitar a solicitação de descadastramento de suas listas. Então, o que acontece? Quando a gente recebe um e-mail indesejado, tá? Eu recebo vários, principalmente na Netshoes. Então, o que é que a gente faz? Embaixo,
no rodapé, a gente clica lá naquele e-mail dizendo que quer cancelar aqueles de próximo recebimento. Então, quando as plataformas disparam os e-mails, o que é que ela vai fazer? Ela vai receber uma lista de quem não quer mais receber, né? Que é o descadastramento de sua lista. Então, nesse caso, tá? Para que Ana dispare os e-mails para os clientes e ele atinja o maior número de pessoas e que esses e-mails não sejam reconhecidos como spam, o que é que vocês têm que marcar? Simplesmente a letra E. Ana simplesmente tem que respeitar a solicitação de descadastramento de sua lista. Por quê? Quando ela baixar a lista dos clientes, vai ter lá o campo de, digamos que ela baixou uma lista com 100. Então vai estar lá. 50 se descadastraram e não querem mais receber daquela empresa. Então a Ana vai ter que respeitar isso aí, porque se ela for mandar, o e-mail nem vai sair. Porque no servidor está marcado, o cliente marcou para não receber. Então, só o cliente lá que pode cancelar o que ele fez. Ana não tem mais o que fazer. Então, Ana vai ter que respeitar essa solicitação de descadastramento. Agora, em um segundo momento, o que é que Ana tem que fazer? Tem que mandar um e-mail pessoal dela dizendo: Seu Beto, tudo bom? Aqui é a Ana da empresa tal, do setor de marketing, tal, tal, tal. Que estamos com uma campanha assim, assim, assim. O senhor deseja que a gente cadastre novamente um motel, você que sabe? Aí Beto vai dizer, tudo bem, é porque eu recebia muito, achava que era spam. Não, não. Nós somos, estamos fazendo uma divulgação, temos promoções. Aí Beto vai lá aceitar. Tá? Então, depois que Beto aceitar, aí sim, o servidor vai aceitar que Beto cancelou aquele descadastramento. Aí Ana pode incluir novamente Beto na lista. É assim que ele funciona. Tá? Então, essa oitava questão aí, vocês marquem aí a letra E, quando dizem aí que Ana deve respeitar a solicitação de descadastramento de suas listas. Tranquilo? Nona questão diz o seguinte: que um usuário ele recebeu o e-mail de um remetente desconhecido, se passando por sua operadora de telefonia celular, com um anexo intitulado Fatura Março 2024.pdf. Aí ele diz lá: ao abrir o anexo, o computador do usuário é infectado com um tipo de malware que criptografa seus arquivos e exige um resgate em criptomoeda para desbloqueá-lo. Nesse caso, o tipo de ataque de malware sofrido pelo usuário é conhecido como. Bom, Nesse caso aí, eu vou pro Bizu, desculpa te atrapalhar. Tu disse toda vez que falar em resgate é o ranço. isso mesmo, Betão. Não tem nem o que pensar. Por isso que eu disse, quando você começa a resolver questões, anotar os bizus, escutar aqui as dicas que a gente faz, que a gente fala, você não perde tempo, tá? Por quê? Porque você em outras aulas, né, em outras oportunidades, você entendeu que um malware chamado Keylog é um malware que rouba tudo que você digita, certo? Tudo que você tecla. Você entendeu que o DDoS, esse DDoS aí, acho que Natália nunca mais vai esquecer, porque ela leu não, agora ela segue o tal do, como é o nome do rapaz lá? Natália Vinícius, é? O cara que passou na Polícia Civil de São Paulo? É Vinícius. Vinícius. Natália nunca mais esquece o que é DDoS. Porque, Betão, eu particularmente, até comentei na outra aula que estava só Cláudio e Natália, eu particularmente não sabia, Beto, que para ser agente de polícia civil no estado de São Paulo tinha prova oral. Você sabia disso? Não, só delegado. Delegado tem prova oral. Sempre teve, mas civil eu não sabia não. Pois é, também foi novidade. Eu coloquei no grupo, inclusive, no dia, que para mim foi uma surpresa. Um agente de polícia da Polícia Civil de São Paulo só conseguiu passar depois da prova oral. Depois da prova oral. Eu não sabia. Eu sabia que tinha para delegado, né? Para promotor, para juiz, mas para agente de polícia nunca, não sabia. E aí coloquei no grupo e aí Natália passou a seguir Vinícius lá, né? Esse vídeo desse cara repercutiu muito no YouTube, porque ele respondeu questões de português, informática. Foi mais o que, Natália? Português, informática, direito, não foi? Se me fala a memória. Foi.
Informática, matemática, foi um monte de coisa que ele Foi um monte de respondeu. coisa, E foi. era um monte de professor, junto e misturado, É, perguntando a ele. E ele, tome, tome, dizendo. justamente. E aí, Betão, o que acontece? Fizeram três perguntas, foi quatro de informática. E aí perguntaram a ele o que era de fato DDoS. E aí, Natália até disse: agora eu já sei o que é DDoS. Nunca mais ele esquece. DDoS é o serviço de negação, tá? Ele é um malware de serviço de navegação. É quando o hack ele fica acessando várias e várias vezes aquele servidor até ele completar o número máximo de acesso e ele derrubar o site do ar. Então, o DDoS é o serviço de negação. E ele na lata lá e respondeu. Depois, Beto, eu vou mandar para tu esse vídeo, viu? Rapaz, o cara bem preparado, Ok. assim. O cara bem preparado mesmo, assim. Inclusive, depois ele postou o vídeo que ele foi aprovado na prova oral. O cara tava muito tranquilo, sabe? Então, ó, como eu falei, quando a gente fala no mal chamado keylogger, a gente lembra que keylogger vai ser capturar as teclas. Quando a gente fala do DDoS, a gente tem que lembrar a partir de agora que DDoS é o serviço de negação. É quando o hacker tira o site do ar. Ele tira o site do ar, é porque ele tentou várias vezes e bloqueou o acesso. É igual o cartão de crédito. Você errar 3 vezes, o que é que a plataforma do cartão faz? Bloqueia o cartão. Porque você tentou 3 vezes. Mesma coisa é o DDoS, tá? O que é que o cara faz? Ó, tá vendo aqui o servidor do motel, você que sabe. Tu estás em Recife, tu estás em Petrolina, tu estás em Fortaleza. Todo mundo, às 22 horas, vão tentar acessar, porque vai chegar uma hora que a gente vai bloquear e o site do motel vai sair do ar. É assim que eles Olha, fazem. eu tô olhando aqui, é de investigador, viu? É porque lá em São Paulo não se chama agente de polícia, não. É investigador, Natália. Muda a nomenclatura. Entendeu? Muda a nomenclatura. Mas é a mesma função que um policial civil aqui em Pernambuco faria, entendeu? Lá é investigador de polícia. Aqui é agente de polícia, não é isso, Betão? Não é assim que funciona? Sim. Após lá, tem a prova oral, Beto. E o cara saiu muito bem. Então, ó, a partir do momento, como o Beto disse, vou usar o bizu quando a questão falar em pagamento de resgate, você não tem dúvida de marcar que se cobra resgate é um ranço, né? Eu até brinquei em algumas aulas que o ranço é como se fosse o ex, né? E alguns pertences que você esqueceu na casa do mesmo, ele só devolve mediante o pagamento de algum resgate, né? Ele cobra alguma coisa, né? Ah, você esqueceu, tal hora eu passo aí para pegar a roupa. Ah, aqui não. Vou tocar fogo, senão eu mando um Pix. Aí eu mando entregar na sua casa, mas aqui eu não quero mais você. Então, ó, Betão já matou a charada. Falou em resgate, ranço. De boa. Beleza? Vamos na 10ª questão. Diz o seguinte: mais uma para a gente analisar 3 itens, tá? Ele diz que no contexto de redes de computadores, avalie as afirmativas a seguir. O item 1 diz o seguinte, que a internet é uma rede de computadores de alcance global, tá? De alcance global, enquanto a intranet é uma rede privada restrita a uma organização ou grupo. Verdadeiro. Então, item 1, verdadeiro. Então, lá no dia do concurso, você já descarta a letra D. Beleza? Item 2 diz assim, no item 2 diz assim, que a internet é acessível a qualquer pessoa com o dispositivo conectado à rede, enquanto a intranet exige a autenticação e autorização para acesso. Perfeito. Verdadeiro. Inclusive, vou mais além. Uma vez eu fiz um comentário e até dei esse exemplo para a Tiara no dia. Por exemplo, um policial rodoviário. Se ele está, digamos que ele está aí em Salgueiro, na frente do IF, parou um veículo, tá? Foi fazer as devidas consultas que eles fariam se estivesse lá na delegacia. E nesse momento, ele está usando a internet ou a intranet? Na época, a Tiara ficou assim em dúvida. Eu disse: nesse momento, Tiara, ele está usando a intranet da PRF. Por quê? Porque a partir do momento que ele acessa o sistema dentro da viatura, o que é que ele vai pedir para ele? Vai pedir autenticação, vai pedir a autorização. Então, a partir do momento que ele botar lá a matrícula dele,
ou o CPF, eu não sei como é que ele vai estar cadastrado, tá? Que ele botar a senha dele, o sistema naquele momento vai entender que ele é um cara concursado, que é do quadro e que ele é servidor público, tá? Diferente. Por exemplo, ontem mesmo eu fiz um atendimento na delegacia da Polícia Civil, aqui em Arco Verde. E aí eu precisei acessar o sistema, que eu imprimi minha OS. E aí o escrivão falou assim: acessa aí, pode usar meu computador. Aí quando eu cliquei lá, aí disse que página não podia ser exibida. Aí eu digo, já sei por quê. É porque ele precisa se logar. Porque como eu era um cara externo, né? Aí eu disse assim, chamei a escrivã, disse, ó, se loga aqui, porque senão eu não acesso. Aí ela disse, esqueci. Aí beleza. Aí ela deu um F5, atualizou a página, botou lá a matrícula dela e botou lá a senha. Aí foi aí que o sistema entendeu que é como se fosse ela trabalhando. Então, muito cuidado. Mesmo se você estiver fora como ele disse aí, da organização do grupo, mas você pode de fora acessar a sua intranet. Entendeu? Então, todo mundo aqui passou na polícia, está lá de fora, não está na delegacia, mas precisou acessar o sistema da Secretaria de Defesa Social, da polícia. A partir do momento que você ingressa dentro do sistema da corporação, e você coloca lá sua login, sua senha, você passa a navegar na intranet, mesmo estando fora do órgão. Entendeu? Tranquilo? Fica a dica, beleza? E aí o item 3 diz o seguinte, que a internet, ela utiliza o protocolo TCP/IP, enquanto a intranet só admite o protocolo UCP ou CPU. Então, ó, a intranet utiliza desse mesmo protocolo aqui, tá? Tanto a internet como a intranet, ambas utilizam o protocolo TCP/IP. UCP e CPU é o processador, não tem nada a ver com a internet, tá? É o processador da máquina. Tranquilo? É o processador. Então, a banca ela pode chamar CPU ou pode se chamar UCP. Então, o item 3 é falso. Então, só resta você marcar o que aí? Letra B. Letra B. Item 1 e 2. Beleza? Então, tanto a internet como a intranet utilizam o mesmo protocolo, TCP/IP. Tranquilo? Vamos embora. Aí eu sempre lembro, eu sempre lembro numa questão dessa, Emerson, desculpa estar Não, atrapalhando, tranquilo, Betão. que quando você fala, agora, por exemplo, falar em cliente e fornecedor, aí sim, é extranet. Tem que estar Isso, ligado só disso, isso. porque não tem como fazer uma pegadinha aí. Essa aí não tem como errar mais, não. Beleza. Vamos lá na 11ª. Que diz o seguinte, que no contexto do funcionamento básico de um computador e seus componentes principais, assinala a alternativa correta. Aí diz, letra A. A memória RAM é uma forma de armazenamento não volátil, que mantém os dados permanentemente, mesmo sem alimentação elétrica. Verdadeiro ou falso? Falso, ela paga. Falso, justamente. Ela paga, né? Então, Não esse aqui é volátil, né? isso. Aqui, ó, não volátil, né? Falso. Então, a gente quer a verdadeira, correta. Letra B. O disco rígido, famoso HDD ou HD ou SSD, ou disco duro, ou hard disk, tanto faz. Então, o disco rígido, ou a unidade de estado sólido, SSD, são exemplos de dispositivo de armazenamento onde o sistema operacional, programas e dados do usuário são armazenados de forma permanentemente. Verdadeiro ou falso? Hein, Bolacha? Verdadeiro ou falso? Betão? Falso, né? Falso? O HD ou o SSD são exemplos de dispositivo de armazenamento onde o sistema operacional, os programas e dados do usuário são armazenados de forma permanente. Lhe pergunto, Bolacha. No seu É, computador. é. Sim, pelo amor de Deus. Armazenamento em forma permanente. Isso.
O seu computadorzinho aí que você comprou, está aí usando nesse momento, tem um SSD. E o seu sistema operacional não está permanentemente aí, não? Os seus arquivos não Não. estão? Se você desligar agora e amanhã ligar, vai sumir? Não, vão estar aí, esperando você. Então, ó, o verdadeiro. Se eu quero a correta, eu já marco aqui e nem Já me show. preocupo com o próximo. Nem me preocupo. Porque a banca exige isso, né? Eu tenho que ganhar tempo. Então, vamos embora. 12ª questão. Diz o seguinte, que um stand-up o stand-up de tecnologia em crescimento precisa expandir sua infraestrutura de TI para suportar novos serviços. Para isso, a stand-up precisa de uma solução que permita flexibilidade e escalabilidade, permitindo o rápido provisionamento de computacionais, recursos computacionais adicionais, como máquina virtual, armazenamento e rede. Sem a complexidade de adquirir e gerenciar hardware físico. Além disso, a empresa busca otimizar seus custos operacionais, pagando apenas pelos recursos que efetivamente irá utilizar. Nesse contexto, a opção mais adequada para atender a necessidade da stand-up, oferecendo mais flexibilidade e controle sobre o ambiente da computação é. Então, nessa questão, estamos falando da computação em nuvem. E aí, ó, vou relembrar a vocês que na computação em nuvens, você tem que lembrar da pirâmide, tá? Tem que lembrar da pirâmide. E saber que Ô, existe. Oi, ô, fala, Emerson, Betão. na computação na nuvem, a gente sempre vê que são três. É SPI, eu tenho essa base, né? SPI, que lá em cima é o final, o consumidor final, e o P, desenvolvimento, e IaaS é a base, né? Isso. Aí, numa questão da prova lá, dizia que na computação da nuvem existiam quatro, em É, vez de três. Tu tá entendendo? Inclusive, foi a única questão que eu errei de informática. Tu justamente. acredita nisso? Porque é quatro, eu não entendi. Porque geralmente eu boto assim, SPI, sempre quando tem a questão dessa de computação de nuvem. Tá entendendo? Entendi, SPI, minha fórmula é essa. entendi. Eu vou te explicar e essa questão, inclusive, foi anulada, né? Tu sabe disso, né? Então, foi anulada na Polícia Civil, essa questão. Por quê? Porque lá, no dia da prova da Polícia Civil, eles botaram uma nuvem chamada CAIS. CAIS. Certo? Então, ela botaram essa nuvenzinha aqui. Então, lá, no dia da Polícia Civil, os concursos públicos só cobram 3. Por quê? Porque, na verdade, essa nuvem CAIS, ela é uma terceirizada, como se fosse uma terceirizada da nuvem PAS. Ela não foi homologada ainda. Entendeu? Ela não foi homologada. Então, homologada só existem 3 nuvens: SAIS, PAS e AIS. Então, naquela prova da Polícia Civil, tinham 2 respostas ali. Então, quem marcou CAIS, a banca foi obrigada a aceitar. E quem marcou PAS, também. Então, assim, ficou aquele negócio. Ah, eu marquei, não marquei, marquei, não marquei. Aí, na prova da Civil, a banca anulou aquela questão, porque tinham 2 respostas. Entendeu? Mas assim, Beto, homologada só tem justamente SPIs, né? Só tem a SAIS, só tem a PAS e a IAS. Agora, essa daqui é como se fosse uma terceirizada da PAS, do desenvolvimento. Tu entendeu? Então já fica ligado lá, naquela questão. É, mas foi aqui do agente de trânsito, sabe? Ah, foi do agente de trânsito? Ah, agora recentemente? Foi. Foi, que dizia que tinha quatro. Eu digo, mas a computação na nuvem só existe as três, né? Que a gente Ah, bota sempre quando tem uma questão da, a gente bota logo tu SPI. fez para trânsito, foi? É, Guarda de trânsito? foi. Entendi. Para não É, estar parado, né? Porque hoje os entendi. concursos Eu acho estão então por que causa da idade, né? se tu tiver se tu tiver a prova, não sei se tu pegou, manda para mim depois as fotos. Vê se... Pronto, eu vou te mandar, é porque foi uns acontecimentos, foi bem Não, no dia da beleza. internação de minha neta, aí foi complicado, bicho, de lá para cá. Não, mas quando tu Mas tiver tempo, terminou tu hoje, manda para graças mim a aí. Deus. Eu pego aqui, a gente dá uma olhadinha distanciada e a gente explica. Viu? Para não ficar dúvida. Então, ó,
Nesse caso aí da 12ª questão, o que é que você tem que analisar? Que a empresa Standard, né? Cadê ela aqui? Que a Standard, ela trabalhava com um segmento, só que ela quer expandir sua infraestrutura, né? Ela quer expandir aqui, ó. Ela precisa expandir, ou seja, se ela precisa expandir, ela quer aumentar o seu serviço, né? Então, se ela quer aumentar o seu serviço, ela diz que ela não quer ter custo nenhum com hardware, ela não quer comprar nenhum equipamento. Aqui ela diz: além da empresa buscar otimizar seus custos operacionais, pagando apenas pelos recursos que efetivamente irá utilizar. Ou seja, ela quer contratar um novo serviço porque ela quer expandir a sua empresa. Então, se ela quer contratar um novo serviço, o que é que vocês marcariam? Se eu quero contratar, que eu tenho que contratar uma nova infraestrutura, porque eu quero expandir meu serviço. Fala, Nath. Natália, fala No aí. caso, a IAS é criação. A IaaS é quando você contrata o serviço, é a infraestrutura, beleza? No seu caso, você tem uma loja de moto, certo? Se você quiser colocar o serviço da sua loja nas nuvens, para que o cliente acesse pelo link, pelo Instagram, entendeu? Veja as promoções, o que é que você vai fazer? Você vai contratar o serviço. Então, quando você contrata o serviço, o seu serviço que você acabou de contratar vai começar na nuvem IaaS, na infraestrutura. A nuvem que você contratou, ela vai montar a sua base, o seu alicerce, né? Como assim? Ela vai primeiro catalogar. Você vai mandar as fotos da sua loja, o catálogo, os preços, né? Então a nuvem ela vai começar a trabalhar na infraestrutura. Depois que ela montar a infraestrutura, ela como empresa contratada, ela vai mostrar a você que contratou. Ó, Natália, tá aqui, ó, a nuvem da tua empresa tá essa. O que é que tu acha? Tá legal? Aí você, tá. Aí ela solta da nuvem IaaS para a nuvem PaaS, que ela para testar o serviço, tá? E aí vai começar a testar. Então aí o cliente vai dizer assim a tu, pô, Natália, eu cliquei lá no link lá do cupom de desconto e não abriu. Trava quando clico no cupom de desconto. Aí você vai passar para a empresa. E a empresa, justamente, quando ela corrigir os gargalhos, e ela chegar, não tem mais gargalho, tá tudo corrigido, aí seu catálogo na nuvem vai passar para a nuvem SaaS, que é o cliente final. Aí sim, já foi testada, aprovada, e aí, quando você... Hoje tem promoção na Ciclomotos, solta o link aí, quem clicar aí tem um cupom de desconto, né? Todos os seus serviços vão estar na nuvem. Então, qualquer cliente vai poder, tipo assim, vou entrar aqui no site da Ciclomoto, né, com o serviço dele nas nuvens, e vou marcar aqui minha revisão amanhã, de 9 horas da manhã. Tá entendendo? Então é assim que funciona. Nesse caso aqui da questão, a empresa Standard, ela disse o que? Ela precisa expandir sua infraestrutura. Então é uma nova infraestrutura. E aí ele diz o seguinte, Mas, Oi. tipo, eu posso falar, tipo, a criação é como se fosse a base, Isso. o IaaS, Desenvolvimento é a paz, a paz, desenvolvimento e a SaaS, o uso. e a SAI é a conclusão, o uso, o cliente. Você pode anotar aí assim, entendeu? De boa? Então, nesse caso aqui, acho que ficou bem claro aqui. Ele quer expandir o serviço, né? Se ele quer expandir o serviço, aí ele diz o seguinte, ó, permitindo o rápido provisionamento de recursos computacionais e adicionais com máquinas virtuais. Então, não me resta aqui outra dúvida se não marcar a nuvem IaaS, tá? IaaS. Ok? Beleza? Então, letra B. A 13ª questão diz o seguinte, que lá no contexto das redes sociais, né, como Facebook, Twitter e LinkedIn, e aplicativos de mensagem instantânea, como WhatsApp, assinale a alternativa errada ou incorreta. Aí ele fala, letra A. Letra A. O LinkedIn, ele é uma rede social voltada para as conexões profissionais,
Verdadeiro, tá? Se você não tem o LinkedIn, baixe, é grátis, lá no seu App Store, lá, ok? O LinkedIn, ele é uma rede social voltada só a empresas, só profissionalismo. Qualquer pessoa pode acessar o LinkedIn, você tem duas opções. Ou você criar lá um e-mail, ou se você já tiver um Gmail, ele também suporta lá. Então você pode criar lá seu currículo, que lá tem um formulário de currículo, e se você já tiver seu currículo pronto, você pode incluir na base. O que é que ele faz? Ele filtra. Então, qual é a sua área? Ah, minha área aqui é vendedor, vendedor de peças automotivas. Então, ele filtra lá, quando você, diante de todos os dados que você anexar, que lá tem um questionário enorme, você preenche todos os itens lá. O que é que ele vai fazer? Diariamente, ele faz uma filtragem de todas as empresas no mundo todo que estão vinculadas ao LinkedIn. Então, se amanhã 100 empresas abrirem vaga para vendedor automotivo, você vai receber 100 e-mails, tá? Então, você vai receber 100 empresas. Geralmente, eles mandam assim, um e-mail, e quando você clica no e-mail, dentro vão estar lá os 100 links que você clica naquela empresa. Ele não manda, na verdade, eu vou corrigir, ele não manda 100 e-mails para você, tá? Ele vai mandar um link só do LinkedIn. Vai dizendo, de LinkedIn para fulano, tá lá. Aí, assunto, vagas para vendedor automotivo. Quando você clica, que abre a mensagem, vão estar lá os links das empresas que estão com aquela vaga disponível. Então, ela faz uma filtragem. Então, diariamente mesmo, eu recebo muitas mensagens referente à minha área de TI, principalmente para programador e desenvolvedor, que é o que hoje em dia está dando, ó, a tinta. Hoje em dia, programador e desenvolvedor é o que está, o mercado está em alta, tá? Ou senão, se você trabalhar com Power BI. Power BI hoje é o concorrente direto do Excel, tá? Power BI é o concorrente direto do Excel. Então, quem tiver um cursozinho de Power BI se destaca na multidão. Beleza? Então, ó, o LinkedIn é uma rede social voltada para conexões profissionais. Verdadeiro. Letra B é o seguinte, que o Twitter, hoje conhecido como X, é uma rede social que permite posts longos, sem limite de caracteres. Errado. Então já achamos a nossa resposta, porque ele quer a afirmativa incorreta, a afirmativa errada, tá? Então você vai anotar aí, ó, que o Twitter ele tem sim limites de caracteres. Ele diz que ele é sem limites. Mentira. O que é que o Twitter diz? Que os limites de caracteres dele são 280 caracteres. Notem aí. Caracteres. Então, quando ele diz que os caracteres são sem limite, ele erra, tá? Então, o Twitter diz que ele tem 280, o limite dele é 280 caracteres. Se você voltar um pouquinho no tempo, você lembra que o Windows são 255 caracteres e o Linux 260, né? Então, o Twitter é 280 caracteres. No Twitter também, ele diz lá que é uma rede social que permite posts longos, tá? É errado. Você só tem direito a 4 arquivos de mídia, tá? E 4 enquetes para votação dentro do Twitter, ou hoje chamado de X. Então, ele é todo limitado, ele não tem negócio de sem limite. Então, é errado. Aí, a letra C, só para complementar, diz que o Facebook é uma rede social voltada para o compartilhamento de conteúdo com familiares e amigos, verdadeiro. E o WhatsApp é um aplicativo multiplataforma de mensagem instantânea, verdadeiro também. Então, restou para você aí marcar a letra B, porque o Twitter, ele tem sim limitação de caracteres e são 280. De boa? 14ª questão diz o seguinte, que no contexto de redes de computadores e da web, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá. Aí o item 1 diz assim, que o DNS é responsável por traduzir nomes de domínio em endereços IP. Verdadeiro ou falso aí? O que é que vocês marcariam? Betão, o que é que marcaria aí? DNS Tu pode repetir aí? Posso sim.
O DNS é responsável por traduzir nomes de domínios em endereço IP. Então, quando você for lá e botar lá www, Ingeduc, né? Serviço de domínio. Isso, que é o serviço de nome de domínio. Então, se ele é o serviço de nome de domínio, de fato, ele traduz o nome do domínio, tá? E traz para você aquela tela bonitinha com o site. Então, ó, primeira questãozinha é Verdadeiro. verdadeiro. O item 2 diz assim, que o protocolo HTTPS oferece menos segurança do que o HTTP, devido à ausência de criptografia. Verdadeiro ou falso? Verdadeiríssimo. Verdadeiríssimo? Tá falso, doutor Heriberto. Ele inverteu. O HTTPS O oferece mais HTTPS é o mais segurança. seguro, porque é mais segurança. Mas ele disse que o HTTPS Inverteu aí, oferece tá certo, menos tá errado. segurança. Inverteu. Inverteu aí, legal. Beleza? Então, ó, o HTTPS oferece mais segurança porque ele é criptografado. Ali ele inverteu. Ele disse que o HTTPS oferece menos segurança. É errado. E o item 3 diz que o protocolo SMTP é usado para transferir arquivos entre computadores em uma rede local. Verdadeiro ou falso? Cláudio? Sua mensagem está partindo aí. Isso. Sua mensagem. Que é isso, Cláudio? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Justamente. Porque SMTP é o protocolo de mensagens. Protocolo de... Essa foi uma pegadinha porque ele botou o arquivo, foi? Foi. Para arquivo é FTP. Tá? Para aqui, ó. Mensagem. Sua mensagem está partida. Para transferir arquivos, aí é o FTP. P. Pronto. Então, ó, falso. Aí, justamente, Betão, isso é uma pegadinha. Aí o cara, na hora de ler rápido, o SMTP é usado para transferir arquivo de computador. Beleza, o cara marca lá. Só que arquivos não é mensagem, né? Então, ó, só no É resto verdade. marca. Oi? Não fala nada. A pessoa, por causa de arquivo, a pessoa pensa que é o. É. A Mas, pessoa mas, lá. mas, Natália, é assim, a banca, como dizia um amigo meu, a banca ela não tá aqui para fazer amizade, não. Ela tá aqui para destruir a amizade, entendeu? Ela vai fazer de tudo, é uma vírgula, um ponto, um acento que ela vai tirar você da jogada. Não vá achando que a banca é boazinha, porque eu conheço fulano lá da banca e tá tudo certo. Não. O intuito é justamente a galera se fuder. Por exemplo, esse concurso da PM de Pernambuco chamaram 7 mil e poucas pessoas, tá? E aí muita gente, o índice de reprovação foi muito alto no TAF. Pô. Não sei o que é que o governo vai fazer a partir de agora. Tá? Se vai convocar o restante da galera, porque eu creio que não chegou a preencher, principalmente para bombeiro militar. Bombeiro foi assim, uma catástrofe. Muita gente foi reprovada no bombeiro, pô. Não existe, não. Cancela esse concurso e faça outro, é melhor. É, faça outro que você tá dentro da parada, entendeu? A É, capa Raquel Lira foi muito esperta, pô. Ela pediu primeiro, o governo pediu primeiro os exames médicos, que a galera gastou em torno de R$ 2.000 a R$ 2.500, mas não gastou menos do que isso, para depois fazer o TAF. Ou seja, a galera que levou pau no TAF, indiretamente, perdeu R$ 2.000, pô. Então, quando os concursos são sempre o contrário. Primeiro você faz o TAF. Da parte do momento que você está apto, é que você começa a entregar os exames. Ela fez o inverso, querendo dinheiro da campanha. Aí lascou todo mundo. Vamos embora. 15ª questão diz o seguinte, que para iniciar uma fórmula em planilhas eletrônicas, ok? Ou no LibreOffice Calc, é necessário utilizar o seguinte símbolo. O que é que a gente sempre conversa aqui? Que Se para Deus não iniciar botasse uma questão dessa, uma prova. e é dele, né? para você já, ô Betão, já começou a sentir o nível da FGV, que é de boinha?
É tranquilo, Rapaz, a informática é tranquila. Agora o português hoje botou para lascar. E é porque eu sou bom em português. pô. Oi? E hoje de 3 questões, eu vou dizer uma coisa, eu errei 6. De 3? De 13, As Sim. questões, manda para mim respondendo também, me ajude, homem. eu vou mandar, minha filha, para você ter uma dor de cabeça. Porque eu sou bom em português. Um texto longo e uma coisa que você nunca nem estudou, uma coisa muito coisada. Cláudio tá aí para responder aí. Cláudio também tava na sala, Cláudio. Cláudio se lascou igual a eu. É Isael lá? Eu não conheço não, Beto. Português é de Glebs. De Glebs. Ah, porque quando o Beto falou... Aquela Isael é que é tortura, é? Fiquei lá. Crimes hediondos? Não, é Leis Extravagante. É boa, viu? É Eu não boa. conheço ela não, pensei que era a Monique, de longe. Quer dizer que de Glebs hoje botou pra torar. Constitucional. Botou pra torar Glebs hoje. Rapaz, eu acho de Glebs professor de português muito completo. Muito completo. Eu acho ele top mesmo. O cara é fera. Eu ainda prefiro o de Glebs 10 vezes do que Glória. Glória conversa demais. Conversa demais. E não aceita opinião. Não aceita opinião, conversa demais. E quando ela vai iniciar a aula, ela perde uns 30, 40 minutos falando de igreja, né? Aí já quebra o cabo. E 2, 3 palavras, Deus abençoe, Deus abençoe. Ave Maria. Aí, meu amigo, aí fica difícil. De Glebs, não. Ele é direto. Tem muita enrolação. Não é não, Betão? Betão tinha umas aulas com o de Glebs de tarde. Então, ó, essa questãozinha aí, todo mundo aí, como disse Beto, se viesse uma dessa era bom demais, ó. Letra D. Para iniciar uma fórmula, sempre com sinal de igual. Se você não colocar o sinal de igual dentro da célula e der um Enter, vai ficar tudo assim, ó. Tudo assim. Por quê? Porque o Excel ou o cálculo, ele não entende que aquilo ali é uma fórmula, ele entende que é um texto. Então ele bota tudo com jogo da velha. Beleza? Então, para iniciar uma fórmula, tem que ter o sinal do igual. 16ª questão. Diz o seguinte, que no âmbito dos sistemas operacionais do Windows, desde a sua implementação em versões posteriores ao Windows Vista, o recurso integrado que proporciona criptografia completa de disco é denominada Windows Defender, Bitdefender, BitLocker ou Firewall. Esse aí a gente já mata direto, né? Não tem muito o que discutir. Porque lá atrás, quando a Natália me fez aquela pergunta, que eu disse que ela perguntou sobre o Windows Defender, eu falei que no lançamento do Windows 10, né, o Windows 10 ele foi posterior justamente ao Windows Vista, né? Vieram algumas novidades. Então, veio o Hello, veio o Cortana, veio o Windows Defender, né? E veio o chamado BitLocker. BitLocker, como ele disse. Então, ó, é o recurso integrado que proporciona criptografia completa. Então, quando você aciona e ativa o seu BitLocker, qualquer corpo estranho que você colocar na máquina, pendrive, um HD externo, um DVD, qualquer um que você colocar, ele faz uma varredura, tá? Minuciosa, como diz a história. Ele coloca lá uma varredura. E aí, se tiver alguma coisa que comprometa o sistema operacional, o computador, ele já bloqueia ali e um abraço, tá? Então, se o pendrive tiver com um problema, ele vai corromper tudo que está dentro dele. Mas ele não deixa passar para a máquina. Ok? 17ª questão diz assim, ó, que no sistema operacional do Windows 10, o recurso executar permite o usuário abrir rapidamente programas, pastas, documentos e recursos do sistema, ao digitar o caminho completo ou o nome do item. E aí ele diz, assinala a opção que apresenta a combinação de teclas usadas para abrir a caixa de diálogo executar. Tá? Executar. Então, ó, ele colocou aqui o Windows e o Windows. Todo mundo está na carreira do Windows. Na verdade, quando ele fala o Windows, ele está se referindo a esse botãozinho aqui, ó.
do lado esquerdo do teclado, que fica na última fileira embaixo, entre as teclas Ctrl e Alt, né? Se for notebook, Ctrl FN. Se for teclado normal, só Ctrl, tá? E ele tá com a bandeirinha da Microsoft. Bandeirinha da Microsoft, né? Então esse aí é o famoso botão do Windows, ou botão iniciar, tá? Ok? Ou também chamado de Wiki. Wiki. Então ele botou aqui que para você abrir a caixa de diálogo, executar, ele diz o seguinte, ele disse, Windows é errado, que é de explorador, não de executar. Windows I é de configuração, também não abre executar. Windows L é de logoff, de bloquear a tela, também não. Então, restou para a gente o Windows R, de executar, tá? De executar. Então, Windows mais R. Tranquilo? Essa foi de boa. Foi de boa. Tá? Marca aí. Décima oitava questão diz o seguinte, que no Windows 10, A funciona como uma mesa em que você encontra tudo que precisa para trabalhar no computador, pois deixa tudo que você precisa acessível por um clique. Assinale a opção que completa corretamente a lacuna do trecho acima. Então ele diz que lá no Windows 10, a página inicial funciona como uma mesa em que você encontra tudo. Ou a área de trabalho, desktop, funciona como uma mesa em que você encontra tudo. Ou a aba de referência, ou a pasta de download. O que é que vocês marcariam aí nessa 18ª questão? Cláudio, Beto, Natália? O teu nome está na frente das questões aqui, doutor. Não sei para vocês aí. Marco B. De bola. Para você estar beleza aí? Para mim tá bacana aqui. Tá falando na tela, Beto? Na tela? Eu não sei se é porque eu estou no celular, tá aparecendo Antônio nessa questão aí, mesmo em cima da questão. Mas eu acho que seria na área de trabalho. Claro, trabalho, né? Que é desktop. Eu acho que é porque né? tu tá no celular, viu? E os demais? Marcariam também a área de trabalho? Cláudio? É a letra B. Letra B. Isso aí, Betão. Show de bola. Então, ó, a área de trabalho funciona como uma mesa, né? Uma mesa que você encontra tudo que você precisa para trabalhar. Então, beleza. Show de bola. Tá? A questão já deu, né? Tudo que você precisa para trabalhar. É aonde? Na sua Isso, área de isso. trabalho, né? Aí já Qual era seria o lógico. atalho para a gente minimizar e acessar nossa área de trabalho? Windows mais D de desktop. Windows mais D, beleza? De desktop. Bora aí na 19ª questão, que diz o seguinte, na 19ª. Para abrir uma nova página em branco em um documento do Word 2013, você, letra A, não pode criar novas páginas em branco. Por que não? Falso. Letra A, falso. É. Para abrir uma nova página em branco em um documento do Word, você deve clicar com o botão direito do mouse na quebra de página. Falso. Quebra de página vai quebrar a página já existente que você escreveu alguma coisa. Não abre uma nova, tá? Falso. Letra C. Para abrir uma nova página em branco, você deve pressionar Ctrl N. Ctrl N no Word é para negrito. Falso. Tá? Letra D. Para você abrir uma nova página em branco, deve abrir o menu Arquivo e clicar em folha de rosto. Errado. Falso, falso. No menu Arquivo não tem folha de rosto. Sobrou o quê? Letra E. Sobrou letra E. Para você abrir
abrir uma página, uma nova página em branco, em um documento, você deve colocar o cursor onde você quer começar a nova página em branco. Clicar em inserir páginas em branco. Verdadeiro. Então, letra E. De boinha. Beleza? E para a gente finalizar aqui nossa maratonazinha, a 20ª, ela diz assim, que você assessora um parlamentar que teve o nome citado em um documento disponível na internet com mais de 900 páginas, tá? Então, você assessora um parlamentar que teve seu nome citado em um documento disponível na internet com mais de 900 páginas. Ele pede que você encontre em que contexto ocorreu essa citação. Assinala a opção que indica a maneira mais eficiente de encontrar essa informação. Então, daí você imagina que o nome, né? O nome do cidadão foi citado algumas vezes, tá? E o documento tem 900 páginas. Puta merda, o cara abre documento por documento, procura lá. Beto do motel, você que sabe. Beto do motel, você que sabe. Aí fica difícil, né? Então, o que é que ele diz? Assinala a opção que indica a maneira mais eficiente de encontrar essa informação. Letra A diz assim: lê o documento inteiro, puta merda, e transcrever os trechos em que o parlamentar é citado. Aí ele vai ter que ler os 900 páginas. E a ideia dele ali não é essa. A ideia é encontrar o mais rápido possível, né? De uma maneira direta. Então, a letra B é o seguinte: dá o comando Ctrl F, digitar o nome do parlamentar. Perfeito. Comando Ctrl F vai abrir em cima uma caixa de diálogo. E aí você pode colocar lá seu nome e der um Enter. Tá? E ele vai listar para você o nomezinho e vai dizer a página que ele se encontra. O nome, inclusive, vai ficar como se tivesse um marca-texto. Vai ficar amarelinho, tá? E aí, se você apertar uma vez, um exemplo, ele diz lá, na página 100, Emerson, o nome é Emerson. Se eu der Enter novamente e tiver na página 500, aí vai aparecer página 500, de novo, Emerson. Quantas vezes você apertar o Enter, ele vai dizer quantas vezes aquele nome se repete. Então, se ele só tiver uma vez, uma única vez, quando você der o Enter, ele não vai sair daquela página que você se encontra. Tá? Então, ó, letra B é a questão aí, é a letra da questão. Tranquilo, meu povo? Tranquilo? Então, ó, Show. Betão, Cláudio, Natália. Tranquilo. Notou, Beto, que as questões de FGV são questões tranquilas. Não tem enrolação. Ela não é de inventar, tá? Ela é direto. Direto, direto. Só basta a gente prestar atenção, anotando os bizus, e o que vai demorar é o que eu disse lá no início. É só a leitura das 4, 5 opções. Vai demorar um pouquinho. Mas se você na letra A, já achou a resposta, já não perde mais tempo, passa para a próxima. Tranquilo? Cláudio, quer falar? Natália, Beto, alguma coisa? Não, não. Foi boa a aula hoje. Foi boa Oh, pra gente pegar no ritmo, né? isso. Aula boa, top. Acertei as 20 ainda hoje, viu? Oi? Acertei as 20, graças a Deus. Isso. Pô, beleza, Claudio, graças a senta do Deus. meu lado. Faça um favor, viu? Então, vou baixar mais questões e amanhã eu viajo e sexta também. Mas eu vou ver se daqui para domingo eu mando para vocês um compiladozinho, pelo menos de uns 20, 30 questões para vocês responderem, tá bom? Pra gente já adiantar para não ficar até quarta-feira sem fazer nada, tá? Então já vou mandar para vocês, deixar baixando aqui um material bom e vou incluir agora o Excel, Word, tá? Já para entrar no ritmo aí. Fechou? Então, meu Fechou. Se povo, vocês valeu, Betão, tiverem, obrigado por tudo, Boa Nath, noite aí. Boa noite Cláudio, aí. Valeu. Eu que valeu. agradeço. Tamo junto aí. Qualquer coisa, chama aí no privado, viu? E a galera que não pôde assistir, Marilene, Darlan, Tiara, Socorro, Natália, depois assistam a aula aí. Qualquer dúvida aí, falem comigo, tá? No privado, que a gente tira as dúvidas e vamos embora. Vamos para mais um concurso aí. Fechou? Valeu, galerinha. Bom valeu, final boa de semana já noite. para vocês aí, direto. Boa noite. Natália, Valeu. falei no teu zap aí, tu viu aí? Valeu, show de bola.